Boa tarde, no trabalho de português vamos apresentar a obra 5 minutos de José de Alencar. Iremos definir o gênero literário, a época, o tempo, o contexto, o autor, o enredo, o foco narrativo, os personagens, o espaço, o resumo e o vocabulário de tal obra. O gênero literário é o romance urbano, que é um perfil literário que teve início na década de 1830 e que, de maneira geral, as obras do romance urbano são marcadas por histórias melodramáticas, com finais quase sempre felizes. Os escritores brasileiros trouxeram histórias de amores idealizados e diversos elementos nacionais, como a vida na corte e os costumes da classe burguesa. Ocorreu no século XIX. O centenário começa ainda dentro do arcadismo, passa pelo período de transição e entra na era nacional, começando com o romantismo e perpassando outros 7 gêneros literários, que duram até os dias atuais. O contexto é definido por um homem que narra detalhadamente como conheceu e casou-se com sua amada. As características do autor José de Alencar. Predomínio de textos em prosa, sobretudo na forma de romance, ufanismo e nacionalismo, orientada à formação de uma tradição cultural brasileira, dividida em períodos indianista, urbano, regionalista e histórico, crítica de costumes principalmente da hipocrisia moral burguesa, multiplicidade de paisagens geográficas e diversidade de períodos históricos contemplados. Suas obras que fizeram mais sucesso foram 5 Minutos, A Viuvinha, O Guarani, O Demônio Familiar, O Gaúcho, dentre outros. O enredo define-se por um homem fútil que não sabe o que é paixão, conhece uma menina no ônibus e se apaixona. O foco narrativo, narrador em primeira pessoa, narrador-personagem. Ele não só relata os fatos, como também participa dos acontecimentos narrados. Tem como os personagens principais Carlota, mãe de Carlota, personagem principal sem um nome revelado, que é o protagonista, velho pescador e o Dr. Valadão. Acontece na cidade do Rio de Janeiro, Petrópolis, Minas Gerais e vários países da Europa. No seu vocabulário estão espádua, que significa ombro, fealdade, feiura, singrar, velejar, esvaecer, perder o ânimo, as forças, esmolecer, sândalo, árvore originária da Índia, dentre outros. 5 Minutos conta a história do casamento do autor com Carlota. No entanto, José de Alencar dirige seu texto a uma prima. O leitor aqui é uma terceira pessoa, ao mesmo tempo em que tenta levar o leitor a pensar que tudo é imaginário e faz parte das fantasias do autor. José de Alencar faz questão de narrar fatos verídicos da época, acontecimentos reais que marcaram o Rio de Janeiro no início do século. É tão minucioso nesse aspecto que até narra datas e horários. Os livros 5 Minutos e A Viuvinha falam sobre a vida burguesa. Em 5 minutos, o narrador-personagem está disponível, da primeira à última página, para satisfazer a todos os caprichos de sua imaginação, sem compromisso profissional algum. O aspecto financeiro de suas peregrinações atrás de Carlota não chega jamais a preocupá-lo. José de Alencar não era um adepto das convenções sociais, marcadas pelo tempo cronológico, ou seja, hora para fazer isso, hora para fazer aquilo. Achava que os seres não podiam ficar submetidos a um aparelho com pequenos ponteiros e que esse ordenasse em suas vidas. Isso fica evidente também na obra 5 Minutos, devido ao fato do personagem conhecer o amor de sua vida através de um atraso de 5 minutos em relação à sua rotina diária, ou seja, o atraso pode ser benéfico, segundo o autor.